Boa noite, irmãos. Estamos no dia 20 de dezembro de 2023, bem próximo já da grande festa de Natal, né, que ocorre ali na virada do dia 24 para 25. Todo mundo já está preparado, as lojas se preparam para esse período tão especial, especialmente também por causa das vendas, do comércio. Muitas lojas já começam a se preparar desde o mês de outubro, e talvez algumas até no mês de setembro. A gente começa a ver aí nas vitrines, né? Até as igrejas também já começam a se preparar, claro, sabendo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas há uma percepção entre os cristãos de que os descrentes ficam mais abertos para ouvir sobre Jesus, para ouvir o Evangelho, mesmo para visitar uma igreja, seja por causa de uma programação, um culto especial de Natal. Então, parece, né, nós temos uma sensação, assim, um senso geral, de que existe mais, nessa época, mais união familiar. As pessoas viajam, né, para encontrar seus familiares que estão em outras cidades, ou mesmo que estão na mesma cidade, se reúnem. Né? Há uma sensação também de união, de paz, de bondade, de generosidade, troca de presentes, até de beleza, né? Essas coisas são ornamentadas e tudo mais. Nesses dias, eu assisti uma propaganda na internet que dizia assim: desperte o Papai Noel que há em você. Aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Uma propaganda da Coca-Cola, e achei o seguinte: com a campanha de Natal deste ano, Desperte o Papai Noel que há em você, a Coca-Cola deseja exaltar as pessoas de todo o mundo que estão espalhando atos de bondade e celebrando o espírito do Papai Noel, especialmente em 34 países da América Latina, incluindo o Caribe. A iconicidade do Papai Noel serve como símbolo de bondade, generosidade e boa vontade, seja ajudando um vizinho, dividindo a última Coca-Cola, ou estendendo a mão a um estranho. Parece bem bonito, né? E claro que várias pessoas gostam de Coca-Cola, não vou falar mal disso não, tá? Mas o pensamento é falho, né? Pois a verdadeira fonte de bondade ficou de lado, né? Não fala sobre a verdadeira fonte de bondade. Na verdade, não é nem citada Deus. Quem é a fonte de bondade? Quem é a pura bondade? Quem é que faz com que os seres humanos ajam com bondade? Então, nesse período em que nós ouvimos muito sobre uma boa conduta, uma conduta de bondade, de generosidade, precisamos pensar: para termos verdadeiramente uma conduta virtuosa, devemos depender de Deus, devemos ter como base o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de ver isso em três aspectos dessa base, e isso baseado em Colossenses capítulo 3. Vamos começar lendo aqui do versículo 12, capítulo 3. Vamos ler até o versículo 15. Colossenses 3, 12 a 15. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Colossenses falando especialmente sobre a superioridade e suficiência de Cristo, porque naquela igreja lá de Colossos estavam entrando várias outras crenças, né? Vamos lá, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, o primeiro aspecto que vamos aqui destacar, baseado nesse texto aqui, e no seu contexto, né, é a causa. Qual é o aspecto dessa base que nós temos para uma boa conduta, ou uma conduta virtuosa? A causa é a nossa união com Cristo. Por que nós fazemos o que fazemos de bom? Por causa de nós mesmos? Por causa dos nossos méritos? Porque nós somos bons? Não. Mas porque nós somos salvos, porque nós somos unidos a Cristo. Veja o versículo 12, ele começa ali: revesti-vos, pois.
toda vez que tem essa conjunção, a gente sempre tem que dar uma olhada no que diz anteriormente, né? Para que a gente possa ter uma ideia de por que está acontecendo o que vai ser dito depois do pois, né? Então, se a gente considerar aqui que logo no capítulo 3, no início do capítulo 3, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, né? Veja que se buscamos as coisas lá do alto, aí logo depois diz: consequentemente, devemos mortificar a nossa natureza terrena, nossa natureza pecaminosa, que é o que vem a partir do versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e vai estar uma lista de pecados. E aí, nos despindo dessas velhas roupas, aí, ou essas roupas pecaminosas, consequentemente, precisamos nos revestir de vestes limpas, né, e de santidade, que é o que a gente começa a ver a partir do versículo 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e versículo 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, tudo isso, então, buscar as coisas lá do alto, se despir da nossa velha natureza, revestir-se do novo homem, tudo isso é em consequência da salvação, da nossa união com Cristo. Vejamos aqui o início agora do livro, da carta, né? Colossenses capítulo 1, veja o que diz os versículos 13 e 14, falando sobre Cristo, a Deus, né? E o Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, nós somos salvos, nós somos libertos do império das trevas, nós tivemos ali a remissão dos nossos pecados, a redenção. Veja o versículo 22. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aliás, eu li o errado, né? 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, para termos uma vida de santidade, né, e sermos irrepreensíveis, inculpáveis, nós somos salvos. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Fomos unidos a Ele, né? Veja capítulo 2, versículos 8 a 15. Cuidado que ninguém vos venha arredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que andáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja tudo o que Cristo fez por nós. E qual era a nossa condição antes da salvação? Estávamos perdidos, mortos, vivíamos então dos nossos delitos e pecados, afastados totalmente de Deus. E aí nós já lemos o capítulo 3, versículos 1 a 4. Né? Então, se fomos mortos com Cristo para as coisas do mundo, ressuscitados com Cristo, né, devemos fazer aquilo que o agrada, devemos buscá-lo, buscar as coisas lá do alto, devemos deixar as coisas deste mundo e nos revestir
do que é agradável a Deus, das virtudes, das boas obras, que são aquilo que Deus quer que façamos. Não para a nossa salvação, mas por causa da nossa salvação. Essa é a causa, então, de agirmos com bondade, com generosidade, e não apenas num período específico, mas durante toda a nossa vida com Cristo. Portanto, sem Cristo, as virtudes deste mundo são apenas aparentes. Olha Colossenses 2, 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, essas crenças aqui, ou esses atos religiosos ali do ascetismo, mesmo do legalismo judaico, do misticismo oriental e da filosofia grega, que era o que estava entrando ali na igreja de Colossos, essas coisas, aquilo que eles pregavam, não ajudava em nada a viver uma vida de santidade. Era apenas um culto de si mesmo. Ou seja, a pessoa achava que por fazer aquilo estava justificado. Ou, pelo menos, deixava aqueles que diziam para fazer felizes. Olha, nós conseguimos, a pessoa está andando da forma como nós queremos que eles andam, que elas andem. Não é? Mas não tinha valor algum contra a sensualidade. E é o que pode acontecer a mesma coisa hoje, nos nossos dias, no período de Natal. As pessoas são generosas, né? Aparentam ser generosas, mas será que aquilo é para agradar a Deus? Ou para agradar o seu próprio ego? Ou é por causa daquele período específico? Todo mundo está agindo assim, vamos fazer a mesma coisa. Isso faz lembrar também o que diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Ali no versículo 5, ele começa a falar tendo forma de piedade. Ele fala sobre vários pecados, né, nos últimos tempos, aquelas coisas. E aí diz, tendo forma de piedade, entretanto, negando-lhe o poder. Piedade sem Deus é somente forma de piedade que não tem eficácia alguma, assim como é o Natal sem Cristo. Um segundo aspecto é o modo. A causa é a nossa união com Cristo. O modo é como eleitos de Deus. Veja, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Observe que a ordem dada aqui é revesti-vos. Embora no versículo 10 já está lá, porque vos revestistes. Né? Parece que é algo que já aconteceu e agora está pedindo, né? Está ordenando que façamos algo que é praticamente a mesma coisa, revestir-se. Então, uma explicação breve, porque não temos tempo, consideremos aqui a santificação posicional, que ocorre no momento da nossa salvação, e a santificação progressiva, que é o que ocorre a partir da salvação. Né? Então, qual é o modo como os crentes devem se revestir? Como eleitos de Deus, santos e amados. Embora não saibamos todos os detalhes em relação à eleição de Deus, sabemos que não fomos eleitos por causa do nosso próprio mérito, mas fomos escolhidos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. E em amor, Ele nos predestinou para si, né, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Os irmãos devem estar cientes aí que eu estou me referindo aqui a Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Então, nós sabemos disso. Por que nós fomos eleitos? Ou como nós fomos eleitos? Nós fomos eleitos em Cristo. E para que fomos eleitos? Para sermos santos. E nós fomos predestinados em amor por meio de Cristo. De Cristo. Veja, o que foi que disse aqui no início do versículo 12? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ali em Efésios nós vemos tudo isso, né? Escolhidos em Cristo para sermos santos e predestinados em amor.
Era a forma, eleitos de Deus, santos e amados, a forma como Deus se referia ao seu povo durante o período do Velho Testamento, né, na Antiga Aliança. E agora ele está se referindo assim também ao seu povo que creu em Jesus Cristo, o seu povo que é a igreja. E quais são as vestes? A gente vai só citar por causa do nosso tempo, a gente pode, numa outra oportunidade, abordar cada uma. Mas quais são essas vestes dos eleitos? Como é que, se temos que nos revestir como esses eleitos de Deus, né, santos e amados, que vestes ele apresenta aqui? Ternos não se refere ao terno, tá, por favor. Mas ternos afetos de misericórdia, no literal aqui seria as entranhas, né, ou coração de misericórdia, né? Por quê? Porque eram as entranhas que representavam ali as afeições, as emoções, os sentimentos das pessoas. Então, sermos misericordiosos. Então, pensem aqui, misericórdia de coração. Segunda veste, bondade. Olha aí, Papai Noel não é o ícone da bondade? Na verdade, a bondade vem de Deus. Humildade, que é considerar os outros superiores, não pensar de você, né, além do que é para ser. Mansidão, saber agir diante de dificuldades ou agressões ou coisas sempre com mais tranquilidade e não com agressividade. Longanimidade, longa paciência, nós podemos dizer assim, de uma forma simples para que possamos entender. O pastor Valnei até falou na pregação de domingo como o povo pecou por ser impaciente. Impaciente. Nós precisamos, sim, de longanimidade. O próprio suporte aqui, que é o que está no versículo 3, suportai-vos uns aos outros, a ideia de carregar, de sustentar. Aí nós lembramos que Paulo falou também aos Gálatas, né, de carregar as cargas uns dos outros. Então, de suportar, de amparar, de cuidar do outro. O perdão, olha só, o que também continua aí, perdoai-vos mutuamente, perdão mútuo, né? Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Nós podemos ver também aqui o amor, versículo 14, acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se a gente considerar como uma veste, o amor é aquilo que cobre tudo, ou podemos até dizer também como se fosse um cinto que prendia todas aquelas vestes daquela época em que foi escrito esse tempo. A paz de Cristo também no versículo 15, e finalizando aí, sede agradecidos, a gratidão. Veja, todos são virtudes aqui, virtudes, né, podemos encarar como coisas que são muito boas, e que muitas delas aqui nem eram consideradas virtudes naquela época. Por exemplo, um homem ser humilde, um homem ser manso, não era considerado virtude naquela época, não, mas essa era a virtude que Deus queria que os seus filhos assim expressassem, exercessem. Essas virtudes nós só realizamos, ou nós só temos, porque o nosso Deus é assim. Isso reflete o caráter de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é manso, humilde de coração, bondoso. Aqui está dizendo, e a gente entra no terceiro, né? Está acabando quase o nosso tempo aqui. O terceiro aspecto é o padrão. E quem é o nosso padrão? É o Senhor Jesus Cristo. Observe que o ato de renovar ou de revestir-se aqui no novo homem, né, precisa ser realizado constantemente, como diz o versículo 10, para o conhecimento conforme a imagem de Cristo. Quem é o padrão, quem é o modelo? É Cristo. Versículo 10 deixa isso bem claro. É o desenvolvimento do recém-nascido na família de Deus que vai ocorrendo, né? A gente pode chamar aqui da santificação progressiva. A criança vai crescendo e se tornando cada vez mais parecida com o seu pai. O que, no caso dos crentes, devemos nos conformar à imagem de Cristo. Claro que o Cristo aqui não é o pai, mas muitas vezes os irmãos copiam os irmãos também, não é isso? Mas é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a expressão exata do Pai Celestial. Então, devemos nos revestir como eleitos de Deus das virtudes e ações inerentes ao caráter santo, cujo padrão é Cristo. E aí fica muito claro
nos demais versículos, que nós não vamos abordar aqui de forma mais detalhada. Mas pense só aqui o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Por que nós devemos perdoar? Porque fomos perdoados por Cristo. Temos o exemplo dele, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Versículo 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em nome dele, na autoridade dele, segundo a vontade dele. Versículo 18. Esposas, sede submissa ao próprio marido como convém no Senhor. Versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Mas se a gente for lá para Efésios 5:25, que é muito semelhante a esse texto aqui, diz como Cristo amou a igreja. Versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Servos, versículo 22. Obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. E assim poderemos continuar até o versículo 1 do capítulo 4. Somos responsáveis por isso, pela santificação, mas, ao mesmo tempo, somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo para fazer isso. Em que nós somos responsáveis? Em querer, em obedecer, mas nós só somos capazes de fazer porque Deus nos dá graça, nos dá força, nos dá poder para realizar. Quando fazemos isso através de Cristo, né? Ou por meio de Cristo. Só Ele nos é todo o suficiente para suprir nossas necessidades espirituais e nos capacitar para realizarmos a vontade de Deus. É assim que se reconhece um verdadeiro crente, enxergando Cristo em sua vida, através de suas virtudes, ações e relacionamentos santos por causa dele. Não, mais uma vez, não para alcançarmos a salvação, mas porque nós já fomos salvos. Devemos nos revestir do novo homem conforme o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se somos unidos a Cristo, devemos nos conformar à sua imagem. A conduta do crente não tem outra base, senão o Senhor Jesus Cristo. Não precisamos despertar o Papai Noel que há em nós para sermos bondosos. Só temos que deixar que o viver de Cristo se expresse no nosso viver, pois para isso nós somos salvos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou, obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e nos dá poder para fazermos a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de Te servir. Ajuda-nos a fazermos aquilo que é correto, a fazermos aquilo que agrada ao Senhor, para a Tua glória, unicamente para a Tua glória, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora ter o tempo de oração.